Bom dia! Vamos continuar o capítulo 4 do livro de Atos, ainda vendo, a respeito da repercussão, a respeito do milagre que Pedro e João fez, na vida daquele coxo. E a partir do verso 15, nós vemos que aqueles homens, pediram que eles saíssem. E no verso 16 diz assim, ó: O que faremos a estes homens? Porque certamente um milagre notável foi feito por eles. É manifesto a todos os que habitam em Jerusalém, e não podemos negá-lo. Eles não tinham como contestar aquilo que estava diante dos olhos deles. E muitas vezes isso vai acontecer com a gente. Nós vamos pregar, a pessoa vai reconhecer que aquilo é verdade e que não tem como contestar. Mas quando as pessoas elas não estão com o coração abertos para receber a verdade, elas vão encontrar uma forma agora de te acusar de algo para não aceitar aquela verdade que você está trazendo. E foi o que eles fizeram. No verso 17 diz: Mas para que não se espalhe ainda mais entre o povo, ameacemo-los para que de agora em diante não falem mais nesse nome a nenhum homem. E chamando-os, ordenaram-lhe que de nenhum modo falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam e disseram a eles: Julgai-vos se é justo, aos olhos de Deus, ouvir mais a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Então, eles usaram de quê? De ameaça para poder calar os discípulos. E nós vamos chegar a esse tempo novamente, onde as pessoas elas não vão querer que nós preguemos a palavra. E elas vão usar de ameaças, elas vão usar desses mesmos recursos para poder nos intimidar. Só que eles não se deixaram intimidar. Quando você sabe a quem você pertence, quando você tem certeza de que aquilo que você está fazendo é a vontade de Deus, as ameaças elas não vão te deter. E aí fala que depois deles ameaçarem eles, ainda um pouco mais, deixar eles irem, porque não acharam nada para castigá-los por causa do povo, porque todos os homens glorificavam a Deus pelo que acontecera. Então eles não acharam nada para castigar. Isso aqui é um outro detalhe. Nós precisamos buscar viver aquilo que nós pregamos, para que quando a pessoa olhar para a gente, elas não tenham do que nos acusar. E aqui fala que quando eles saíram dali, no verso 23, eles foram para a companhia dos seus e contaram tudo o que os principais dos sacerdotes e dos anciãos lhe disseram. E ouvindo eles isso, levantaram a voz a Deus unânimes e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. E aqui eles falam algumas coisas a respeito do profeta, a respeito de Davi, do que havia sido predito sobre o Cristo. E o interessante é porque eles sabiam que eles não tinham poder para resolver aquilo deles mesmos. Mas eles sabiam para quem eles poderiam ir. E eles recorreram, eles foram na fonte. E aqui, deixa eu achar. No verso 29, eles encerram, a oração assim: E agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estendei a tua mão para curar e para que sinais e maravilhas sejam feitas pelo nome do teu santo filho, Jesus. Então, olha que bênção. Nós temos a quem recorrer. As ameaças, elas não são suficientes para deter aqueles que estão fazendo a vontade de Deus. Nós só precisamos ir para quem resolve. E tendo eles orado, verso 31, foi abalado o lugar que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra de Deus com ousadia. E a multidão dos que criam era um só coração
e uma só alma, e ninguém dizia que algo que possuía fosse seu, mas tinham todas as coisas em comum. Então, eles continuavam o quê? Unidos. Isso aqui é um outro ponto. Diante das provações, diante das perseguições, nós precisamos estar unidos com nossos irmãos. Muitas vezes a gente se isola e não, nós precisamos nos unir, orar e clamar a Deus, e Deus ele vai derramar o Espírito Santo sobre aqueles que estão buscando a presença do Espírito Santo. E aqui fala também no verso 34, e não havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-as, traziam os valores das casas que foram vendidas e depositavam aos pés dos apóstolos, e distribuía-se a cada homem segundo a sua necessidade. Mais uma vez a gente vê aqui que não era que as pessoas simplesmente saíam dando as coisas aleatoriamente, não. Quem tinha mais, vendia aquele mais que tinha, e eles distribuíam para que todo mundo tivesse igual e ninguém tivesse necessidade de nada. Mas nós vamos ver o que acontece amanhã, quando nós queremos fazer as coisas por nosso próprio ego, para a gente se amostrar, em vez da gente fazer realmente porque o Espírito Santo tocou em nosso coração. Tudo isso que nós temos visto até aqui era a obra do Espírito Santo na vida daqueles homens. E nós precisamos disso, buscar a presença do Espírito Santo. E hoje em dia, uma coisa vai ser diferente daquele tempo. Naquele tempo, o Pentecostes ele foi derramado para todo aquele povo em um só momento. E eles estavam ali juntos, unânimes, buscando. Nos últimos dias, a chuva serôdia, que ainda é maior do que a do Pentecoste, que tem prometido para nós, ela não vai ser derramada dessa mesma forma, assim, um povo reunido em um lugar buscando, não. Deus vai derramar sobre todo aquele que estiver buscando, seja individualmente, seja em um grupo na sua igreja, mas aqueles que estiverem unânimes em um só pensamento e propósito. Clamar pelo poder de Deus para realizar a obra de Deus. Às vezes a gente está clamando o poder de Deus para fazer o que a gente quer fazer. A gente quer usar o Espírito Santo e não ser usados por ele. Então, que nós possamos clamar ao Espírito Santo, que ele nos dê poder para viver de modo que quando as pessoas olharem para a gente, eles enxerguem a verdade, eles não tenham como contestar essa verdade e que eles também não achem nada que nos acusar. Que Deus nos abençoe.